Bom, eu vou tentar resumir. Sabemos que há o quadrante, primeiro, segundo, terceiro e quarto princípio, dentro da perspectiva cristã, né? Deus, Deus Trino, a Santíssima Trindade, o eu vou chamar de eu, o now que vem de unalidade, uno, é uma linguagem neopitagórica e platônica. A realidade que te cerca, a micro, macro realidade, e o outro, o teu semelhante, que vai se estendendo. Sai de sua família, seus amigos, se estende. Eu vou chamar isso de eu, now, tu dualítico de dualidade, o tu mais próximo vai se estendendo até chegar nos tus, que eu vou chamar de tus multíplica. Então, ficou claro, né? Primeiro princípio, segundo princípio, terceiro princípio e quarto princípio. Tudo isso é um axioma quaternário. É o quadrante. Nada escapa do quadrante, tudo é do quadrante. Todas as filosofias. É por isso que eu falo, a filosofia quadrante é uma filosofia elementar enquanto aspecto introdutório. É uma meta-introdução de tudo. Claro, não estou tentando reduzir nada, não estou tentando reduzir a realidade, mas estou dizendo que tudo que o ser humano faz, desde o pensamento ordinário, espontâneo, senso comum, até pensamento científico e filosófico, faz dentro do quadrante. Todas as teorias estão dentro do quadrante. Tudo que o ser humano produziu estão dentro do quadrante. E como eu coloquei o segundo e quarto princípio, ou seja, o eu e o outro, nós vamos encontrar também perguntas últimas. Assim como há os quatro princípios axiomáticos, axioma, né, de valor, não precisa de demonstração, é demonstrativo na primeira. Na antropologia do eu-outro, né, nós vamos encontrar aquilo que eu chamo de quinariologia. Quinariologia é um termo que vem do Mário. Quinário 5. E quais são as 5 perguntas últimas que todo ser humano fez, todo ser humano irá fazer, e que todo ser humano está fazendo agora? E isso tem respaldo, para vocês que são católicos, dentro do catecismo. Eu demonstro isso no meu livro. Que é de onde eu vim, eu vou chamar isso de gonologia. O termo gonologia aqui, gonos, vem justamente do Hesíodo, a dimensão da origem, de onde nós viemos, ou seja, de onde eu vim. É a primaridade metafísica. A gonologia, ela entra com a donação, com a meontologia do Mário Ferreira dos Santos, de onde eu vim, é a pergunta que trabalha o não ser, antes de ser quem eu era e onde eu estava. A segunda pergunta é quem eu sou. Eu vou chamar isso de personologia. É a personalidade, né? A terceira pergunta é o que eu vim fazer aqui? Diz respeito à vivencialidade, eu chamo isso de vivenciologia. A penúltima pergunta é para onde, ou melhor, até onde eu posso chegar, que diz respeito à potencialidade, que é que eu vou chamar de potenciologia. E por fim, a última pergunta, que se conecta com a pergunta gonológica, que é para onde eu vou, a última cidade. E veja, eu vou chamar isso aqui de enxamasiologia. Vou trabalhar aí a enxamar. Porque a enxamar é a alma eterna, é a alma que vai sobreviver pós esse mundo aqui, pós a vida imanente, pós a nossa existência nesse planeta. Então temos uma origem, uma personalidade, uma vivencialidade, uma potencialidade e uma imortalidade. São perguntas últimas, que eu chamo de quinariologia. Quinário justamente porque são 5. E na simbólica ferreiriana, o quinário, o número 5, simboliza o homem. O homem que busca as formas concretas, as leis de proporcionalidades intrínsecas. Então essas são as 5 perguntas últimas. Aí vem a pergunta, onde entra as 12 camadas? Só deixando claro aqui, aqui nós encontramos o modo aristotélico e o modo platônico de filosofar, porque a primaridade e a ultimacidade diz respeito a um aspecto platônico. Especificamente, o antifato, né? A gonologia, ou seja, de onde eu vim, diz respeito ao antifato, a primaridade
que eu vou chamar de primaridade platônica barra pitagórica. E a ultimacidade é o depois do fato. A ultimacidade diz respeito a um aspecto platônico agostiniano. E essa ultimacidade, para citar aqui, por exemplo, o São Tomás de Aquino, diz respeito àquilo que ele chamava de evi-eternidade, o evi-eterno, aquilo que teve início, cronotopicamente falando, na ordem do tempo, e não terá fim. E por fim, entre o antefato e o depois do fato, temos o fato. Aqui tem a medialidade, que eu vou colocar aí uma medialidade aristotélica barra carvaliana ou olaviana. Então, onde entra as 12 camadas? Entra na pergunta secundária, quem eu sou? Quando eu faço a pergunta de onde eu vim, eu tenho que fazer a pergunta quem eu sou. E aqui entra as 12 leis camadais, enquanto leis no sujeito. Deus criou o ser humano refratado nessas leis. Claro, Olavo não esgotou a personalidade humana. A gente pode encontrar outras camadas, isso é totalmente possível. Porque nenhum filósofo esgota nada, é impossível esgotar qualquer coisa da realidade. Então, são 12 camadas, mas pode ter mais camadas que outros filósofos no futuro podem vir captar. Compreendeu? Então, a teoria das 12 camadas entra na personologia, personalidade. Quem eu sou. Bom, esse ponto é importante, porque o Olavo, ele via a astrologia com problemas. E esses problemas, segundo Olavo, apareceu no século XX. A astrologia colocou muitos problemas, né? Uma montanha de problemas. E, segundo ele, necessitava-se de um método extra-astrológico para penetrar nesses problemas que a astrologia colocou no século XX. Então, existem os fenômenos astrológicos, existe a astrologia enquanto sua eficácia ou não, e diante disso o Olavo desenvolveu um método que não é necessariamente astrológico, mas que penetra nos problemas da astrologia, entendeu? Aí ele vai batizar de astrocaracterologia. Então, por exemplo, ler o Mário também, o curso de integração pessoal, seria interessante para a gente penetrar, né, nesse debate bem interessante. E o ponto, a astrocaracterologia, ela é uma hipótese e ela é um método de investigação. E, segundo Olavo, se você usa como um instrumento clínico, ou seja, os psicólogos, né? Ou se você usa para ler mapas astrológicos, você o faz com sua conta e risco. Como diz um amigo meu, a escolha é sempre do sujeito. Então, para o professor, a astrocaracterologia é a ciência que explica as características anteriores ao corpo. Aí vem a quinariologia. De onde eu vim? De onde eu vim? A pergunta gonológica. De onde eu vim? Por isso eu falo, ou levamos o Olavo a ter Platão, ou nós vamos ter muitos e muitos problemas, de fato, vai ter. Tá entendendo? Então, a minha perspectiva com o Olavo aqui nesse tema aqui é platonizar o Olavo. Eu irei fazer, o Olavo é aristotélico. Sim, é aristotélico. Mas a filosofia é uma grande escada ascensional e descensional. Ora, nós estamos subindo a escada, como Aristóteles o fez, do ôntico até as coisas mais sublimes. Ora, estamos descendo a escada descensional, de modo platônico, do mundo das ideias, ou como nós colocamos, a partir da perspectiva cristã, da nous divina, da inteligência divina ao mundo das coisas, mas é uma escada. Então, dizer que é impossível platonizar o Olavo e levá-lo às suas teorias até Platão, até a ontologia metafísica, ao modo platônico, dizer que isso é uma impossibilidade, vai me perdoando, não entender do assunto, não saber do que está falando. A maioria da galera que fala que é impossível é porque não estudou esses temas. Então veja aí, o que é metafísica? A metafísica lida com aquilo que é apodítico, o irrefutável. Ou seja, para mim, as 12 camadas da personalidade não pode ser tratada de modo reducionista, como a maioria dos alunos do Olavo a trata, mas devemos olhar para elas
como leis metafísicas. Isso vai resolver vários problemas que psicólogos têm levantado em relação a essa teoria. E a maioria dos detratores do Olavo, quando vai atacar o professor, nesse campo específico, vê problemas, quando percebe que existe ali o campo da astrologia dando base, enraizamento para a teoria do Olavo, a teoria das 12 camadas, né? Então, nada mais justo do que calar a boca desses imbecis trabalhando na teoria do professor no campo da metafísica. Porque cala. Psicólogos nada têm a dizer sobre a metafísica. Nenhuma ciência nada tem a dizer sobre metafísica. Nenhuma. Porque todas as ciências particulares recortam apenas um aspecto específico da realidade. Então, toda ciência, por natureza, intrinsecamente, toda ciência, ela é pobre. Pobre. Quando eu digo pobre, pobre no campo totalizante. Ela se enriquece de uma parte da realidade e se empobrece do todo. Isso aqui, quem estudou aí fenomenologia, a chamada filosofia continental, sabe isso de cor e salteado. E aqui vai meu último aula. Então, por exemplo, quando você olha para um objeto, ontologicamente, usando aqui o Aristóteles, o Mário Ferreira dos Santos e o Doiver. Quando você olha para o objeto, você percebe o objeto, de modo aristotélico, por meio de 10 categorias. E na minha humilde opinião, o mesmo movimento que eu faço com Olavo, levando Olavo até Platão, eu faço com Aristóteles. Eu enxergo as categorias como leis ontológicas, mas que se relaciona com a antropologia, claro. Então, futuramente eu vou fazer aí esse dançar entre as leis extramentes intensificando para dentro do sujeito, correlacionar as 12 camadas, né, com essas leis ontológicas extramentes. Então, por exemplo, só para citar aqui um exemplo, a primeira camada da personalidade, ela possui uma coadunação enquanto unidade, enquanto oposição, enquanto relação, enquanto reciprocidade, forma fora, e assunção, e assim sucessivamente. Ou seja, há uma coadunação entre as 12 camadas, entender, né, que tende para dentro. Se a gente fosse usar o Mário aqui, né, fatores emergentes, leis ontológicas emergentes, e essas leis ontológicas emergentes se relacionam com as leis ontológicas predisponentes. O Mário, ele dá a base para me fazer o que eu estou fazendo aqui. Só em usar esses conceitos aqui, importantíssimo: extensidade, intensidade, fatores emergentes, fatores predisponentes, qualitativo, quantitativo, né? Se a gente for usar a década dialética do Mário, como a gente capta os fatores emergentes, a gente capta de modo intensista por meio da intuição, porque a intuição tende a heterogeneizar as coisas. Mas a gente capta os fatores predisponentes, a gente capta por meio da razão, porque a razão tende a homogeneizar as coisas. Entendeu? Então, o Mário me dá base para fazer esses diálogos. E, na minha opinião, você pode discordar, mas existe um fio sistemático coerente. Então, eu vejo, por exemplo, as categorias aristotélicas, substância, quantidade, qualidade, relação, ação, paixão, e assim sucessivamente, como leis ontológicas refratadas no objeto ôntico. Ou seja, quando eu olho para o objeto ôntico, Deus sustenta aquele objeto por meio de leis. E Aristóteles captou um pedaço dessas leis. Quando eu olho para um objeto, eu vejo a década sagrada, as leis eternas, captada pelo Mário Ferreira dos Santos. Quando eu olho para o objeto, eu vejo leis ontológicas refratadas, ou seja, aspectos modais refratados naquele objeto. Como, por exemplo, Doiver, que captou os aspectos modais. E cada metafísico que fez ontologia, vocês sabem que existe uma diferença entre metafísica, gênero, e ontologia, espécie, mas elas se coadunam, há uma correlação. A galera confunde metafísica com ontologia. Ontologia diz respeito a uma sistematização. Metafísica não é necessariamente uma sistematização.
Por exemplo, a gente não encontra uma ontologia específica no Agostinho, mas ele não deixa de ser metafísico, porque ele trabalha com temas metafísicos, temas etéreos, como, por exemplo, o tempo, para citar aqui um exemplo. Então, eu citei aqui o Aristóteles, o Doiver e o Mário Ferreira dos Santos, que captou leis ontológicas da realidade. Captou da realidade na realidade. Então, se existe leis ontológicas enquanto dimensão predisponentes, por que não deveríamos também analisar leis ontológicas emergentes? Por que só olhar para a intensidade e não prestar atenção na intensidade? Por que não fazer isso? Novamente, tem um bando de cu sujo aí, vai perdoando aí a galera que discorda, mas que não sabe porra nenhuma, quer discordar de mim, quer discordar, não leu merda nenhuma, quer sair falando besteira, falando que é impossível fazer o que eu tô fazendo aqui. Pô, o cara não leu Mário, não leu Doiver, não leu Olavo, não leu Aristóteles, não leu nada disso, e aí fala que eu estou errado. É engraçado que fica tudo nos bastidores, em grupo de WhatsApp, né? Ninguém abre as suas discordâncias. Então, é isso. Eu acredito que se existem leis predisponentes, ontologicamente falando, temos que captar leis no sujeito, leis antropológicas. E aqui entra as 12 camadas. Entra a quinariologia, que coaduna-se com... eu faço questão de citar, para calar a boca dessa bolha católica aí, questão de citar a quinariologia junto com o catecismo da Igreja Católica.